Olá pessoal, mais um vídeo da série Metodologia IDM Básico. Vídeo número 103, Ferramentas da Metodologia IDM. A metodologia IDM utiliza poucas ferramentas e conceitos, e as que utilizam são bem intuitivas. No processo de tomada de decisão, geramos opções e depois priorizamos. Para facilitar o processo de planejamento estratégico, nós decidimos em 3 etapas. Primeiro, o objetivo. Segundo, o caminho para atingir o objetivo. Terceiro, as ações concretas. Focamos nas etapas de objetivo e diagnóstico. Aqui nós temos um exemplo bem simples de planejamento estratégico sem aplicar nenhuma ferramenta complexa. Geramos opções na fase de objetivo e foi focado aprender inglês. Geramos opções na fase de caminhos e foi focado cursos presenciais. Geramos opções na fase de ações e priorizamos alguns itens. Eu acho que para fazer planejamento estratégico basta querer e não ter medo de errar. Como algumas pessoas me perguntam quais são as ferramentas, regras, teorias e metodologias que utilizamos no IDM, eu selecionei algumas que podem ajudar a entender ou aplicar o IDM. Sinceramente, eu acho que se aprende a metodologia IDM na prática, sem medo de errar. Nós aplicamos a ferramenta Brainstorm no IDM de forma simplificada para gerar opções. A única regra que utilizamos no Brainstorm é sem justificar, ou seja, a pessoa gera uma opção e não pode explicar a sua opção. No Brainstorm tradicional, temos 4 regras básicas. Não julgue ou critique, busque quantidade, pegue carona, gere ideias absurdas. A metodologia IDM é muito eficaz na descoberta do problema certo, através da investigação e descoberta. E nesse processo, a regra sem justificar ajuda na colheita de conhecimento relevante. A justificativa pode poluir esse processo de busca por conhecimento real e relevante. Depois de descoberto e definido o problema certo, podemos sim utilizar o brainstorm de forma tradicional, favorecendo a imaginação e a criação. Aplicamos o brainstorm no IDM da seguinte forma: geramos no máximo 25 opções, o que corresponde a 2 flipcharts. Priorizamos 5 opções seguindo a regra 80-20. Se tivermos menos de 25 opções, continuamos priorizando 5 itens, que serão transferidos para a matriz IDM Análise. A segunda ferramenta que ajuda a entender o IDM é o mapa conceitual, ou diagrama de árvores, ou cascateamento. Aqui nós temos um exemplo de mapa conceitual ou diagrama de árvores. O objetivo no primeiro nível é empreender. No segundo nível, temos 3 elementos importantes para empreender. E no terceiro nível, temos novamente o detalhamento, ou os elementos do nível anterior. O diagrama de árvores é uma ferramenta de análise. A análise é a decomposição do todo em suas partes componentes. Fazemos isso quantos níveis forem necessários até chegar a ações concretas e claras. Depois de montar o diagrama de árvores, precisamos focar um ponto crítico em cada nível. Neste caso, o objetivo é empreender, diagnóstico ou caminho, cliente, e no terceiro nível foi focado fidelizar. Devemos criar mais um nível com ações concretas para fidelizar. A ideia é focar o elemento que agrega maior valor. Pesquise também sobre metodologia ágil. Outro conceito importante no IDM é a ordenação lógica de causa e consequência. Neste exemplo, nós temos uma ordenação lógica. Primeiro, definimos o nosso negócio com base no que eu sei fazer, faço bem e eu gosto de fazer. Segundo, depois disso, eu corro atrás de clientes para mostrar o meu negócio e os meus produtos e serviços. Podemos pensar a ordenação lógica de forma diferente. Primeiro, eu vou ouvir o cliente, conhecer o cliente, saber o que ele valoriza e quais são as suas necessidades. Segundo, depois disso, eu desenvolvo os meus produtos e serviços e, consequentemente, o meu negócio. As duas formas ou modelos de negócio são válidos, mas são muito diferentes na sua essência. A terceira forma de perceber a ordenação lógica é o processo cíclico, retroalimentação ou feedback. No nosso exemplo, podemos fazer a leitura com a retroalimentação. Primeiro, desenho o meu negócio. Segundo, vou ouvir o cliente. Terceiro, volto e redefino o meu negócio. E assim por diante. O processo de priorização continua o mesmo. Focamos o ponto que necessita de melhoria ou inovação. A matriz IDM Análise tem esse formato de flechas da esquerda para a direita para sinalizar a análise de causa e consequência. Quando necessário, sinalizamos a retroalimentação.
E temos uma primeira etapa, a de aquecimento, para o grupo entender na prática toda a dinâmica da metodologia IDM. A última ferramenta que você pode pesquisar é o plano de ações, cronograma ou gestão de projetos. Após a priorização das ações, nós ordenamos as ações numa matriz ou planilha, que pode ser um plano de ações ou cronograma. Nesta tela, nós temos a matriz IDM Síntese, onde apresentamos o objetivo, o diagnóstico e as ações concretas, ou plano de ações, em uma única tela. Encerrando mais um vídeo da série IDM Básico, vídeo número 103. A ideia deste vídeo é apresentar algumas ferramentas que utilizamos na metodologia IDM, mas reforço que a melhor forma de aprender o IDM é praticando sem se preocupar com o rigor de cada ferramenta, e principalmente não tendo medo de aprender fazendo. A maestria em planejar é uma questão de atitude, mais do que de conhecimento técnico. Se tiver alguma dúvida sobre a metodologia IDM ou facilitação de reuniões, entre em contato. Meu nome é Eurico Gusti e atuo como facilitador de reuniões há mais de 25 anos.